certamente o que vem por aí são muitas mudanças aqui nos Estados Unidos. Certamente Donald Trump, ele já até prometeu, vai assinar cerca de 100 decretos já hoje, entre eles provavelmente um que vai perdoar os invasores do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, deve decretar emergência na fronteira com o México para poder começar a operação de deportação em massa que ele prometeu durante a campanha. Deve também falar sobre as tarifas que ele promete implementar, e essas sim terão impacto no mundo inteiro e também na economia dos Estados Unidos. Donald Trump também quer fazer medidas para reduzir o Estado, facilitando a demissão de funcionários públicos e reduzir medidas que se dirigem à diversidade e equidade. Ou seja, a partir de agora, tudo será apenas na base do mérito. Guga? E Trump também ficar de olho na política externa, né, que já começou a provocar impacto nas grandes crises internacionais. Ele foi fundamental para o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, ao pressionar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A gente também aguarda como ele vai lidar com a guerra da Ucrânia. Ele diz que quer negociar um fim do conflito. É um tema muito mais complexo do que em Gaza, envolvendo a Rússia, segunda maior potência nuclear do planeta, envolvendo a Ucrânia do outro lado. A Rússia ocupa território ucraniano, também ligada à questão da rivalidade com a China nos últimos anos, que se intensificou. Então a gente vai ficar bem de olho como o Trump vai lidar com o resto do mundo, inclusive com a América Latina. Por falar nisso, Sandra, tem essa questão que envolve especialmente os países latino-americanos, e isso diz respeito, claro, à questão da imigração, que é um tema muito forte, muito caro aí para essa nova gestão do Trump. Nós sabemos que hoje os Estados Unidos têm uma estimativa aí de 11 milhões de imigrantes em situação ilegal, 4 milhões do México e o restante muito aí espalhados, né? Imigrantes que saíram de países da América Central e também da América do Sul. O que esperar a partir de amanhã em relação a isso, Sandra? Ele vai de fato fazer deportação em massa? Vai terminar aquele muro que ele prometeu construir na fronteira com o México? O que esperar em relação a essa situação envolvendo a imigração nos Estados Unidos? Olha, Trari, o que deve acontecer é que Donald Trump deve declarar emergência na fronteira e convocar as Forças Armadas para ajudarem nesse esforço da deportação. Na semana passada chegou a ser anunciada uma operação na cidade de Chicago. Chicago é uma das cidades consideradas santuários aqui nos Estados Unidos. Isso significa que são cidades onde imigrantes em situação irregular conseguem empregos facilmente sem que tenham o seu status de imigrante checado pelo empregador. Depois que houve esse anúncio, o próprio governo Trump já disse que talvez não seja em Chicago, porque não adianta nada fazer uma operação surpresa e a surpresa ter sido revelada pela imprensa antecipadamente. Mas certamente as cidades santuários, que também incluem Los Angeles, Nova York, grandes cidades que são administradas principalmente pelos democratas, serão alvos dessa política de imigração nova de Donald Trump, que pretende ir aos locais de trabalho onde são empregados tradicionalmente imigrantes em situação irregular. Restaurantes, por exemplo, são um dos lugares muito comuns, e ir lá e verificar o status migratório de cada um desses imigrantes. Imigrantes que vêm principalmente, mas não apenas, da América Central. Os 3 países que mais enviam imigrantes em situação irregular para os Estados Unidos são El Salvador, Honduras e Guatemala, mas a gente tem acompanhado um aumento cada vez maior de pessoas vindas de muito longe, da China, do Afeganistão, da Venezuela, que também fica na América Latina, mas de lugares distantes da África, da Ásia, que também estão usando essa rota pela fronteira com o México para chegar de forma ilegal aqui nos Estados Unidos. E do Brasil também. Guga, há uma preocupação muito grande aí nos Estados Unidos em relação a essa questão, não apenas pelas famílias todas, mas também até por o aumento da inflação, do custo da mão de obra, dos preços, enfim, dos juros nos Estados Unidos. Tudo que acontece aí, você sabe, tem reflexo no planeta inteiro. Você falou até dessa questão da guerra de tarifas, que é uma obsessão do Trump em relação especialmente à China. E aí eu te pergunto, nessa questão da geopolítica internacional, o que esperar em relação ao nosso Brasil, ao nosso país?
Olha, em relação ao Brasil, o Trump não está tanto no radar do Trump. O Trump raramente menciona o Brasil nos discursos dele. Quando menciona, não entra muito ali no radar dele. Porém, a gente sabe que o Brasil é um país importante para os Estados Unidos. A gente sabe que o presidente Trump teve uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele se aproximou muito do Elon Musk, do bilionário Elon Musk, que é dono da Tesla, mas também é dono da rede social X, que teve um atrito muito grande com o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então não dá para descartar que possa haver um atrito do Trump com o Brasil. Por outro lado, claro, depende de como vão se desenvolver a relação, como o governo brasileiro lidará com essa questão. E eu disse que não está no radar do Trump, mas está muito no radar do secretário de Estado americano, do Marco Rubio, que é de origem cubana, fala espanhol fluentemente, diferentemente do secretário de Estado do Biden, do Anthony Blinken, que não tinha interesse na América Latina, ele acompanha bastante esse assunto. Marco Rubio, que é da Flórida. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. A gente volta a se falar, nós vamos fazer um intervalo.